Aí fala assim: "Ai, aquela pessoa entrou na minha vida e foi embora sem avisar. Já entendi, eu sou médio de cura". Oi, meu bem. Todo mundo, serve para algo. Tem pessoas que vêm e ficam na sua vida para sempre. Tem pessoas que vão passar, porque você precisa auxiliá-las de uma maneira não é porque você é médio de cura, eles colocam o médio de cura como o coitado das galáxias, que as pessoas só se aproximam deles porque querem sugar alguma coisa e depois vão embora, coitado. Não é sobre isso. Todo mundo Para mim, todo mundo é médio de cura. Tem os mais, Uhum. né, os mais tops, mas aí então ninguém fica na vida do coitado porque ele só cura e todo mundo vai embora. Eu conheci algumas pessoas assim e elas não entendiam que elas não estavam doentes, na verdade era magia reprimida. E porque muitas pessoas, como você disse, vivem num lar muito de tal religião, eles não vão achar que a cura está em outra. Então eu não vou mexer na ordem natural das coisas. E eu acho que esse é o grande pulo do gato para os grandes espiritualistas. Quando você entende que as coisas são como tem que ser e você usa a sua magia para potencializar as coisas que tem que ser. Porque se você participar de um ritual, você vai falar: que delícia! Parece que eu tô brincando, que eu tô numa festa, literalmente. Porque a alegria, porque essa energia para cima é muito ligada aos rituais, na verdade. Dentro das tuas vivências, dentro da bruxaria, como você encara a energia do dinheiro? Podcast Filhos do Todo no ar. Pessoal, já vai colocando aqui nos comentários. Gostou da chamada, gostou do tema? Já escreve aqui nos comentários de onde você está assistindo. Quem te convidou para assistir aqui? Porque assim, ó, eu sempre recomendo que você compartilhe com pessoas que você quer ver bem, que você quer que tenha um conteúdo bacana. Então, se você recebeu de uma dessas pessoas, alguém te quer bem. Olha que beleza. Então, escreve aqui nos comentários, coloca a sua energia positiva aqui, deixa o teu like, é uma forma de você também estimular e estar participando aqui dessa egrégora, né, de estar em sintonia. E também, observe, tem muitos não inscritos assistindo aqui. Você é um desses? Então se torna um inscrito aqui, participa, toca no sininho, porque assim você pode interagir bem. Hoje nós vamos falar sobre o universo da bruxaria, sobre algumas ramificações, astrologia também, pontos de intersecção sobre várias questões interessantes. E faz tempo que eu não converso com ela, já esteve aqui, minha amiga, nós tivemos um bom bate-papo e hoje ela está de volta. Dani Petrucci, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Para mim é uma honra, já estava com saudade. Falei: "Gente, não gostaram de mim, não vão me chamar de novo?". Mentira, não estou assim tão pedinte hoje não. Mas eu estou muito feliz, eu gosto do trabalho que vocês fazem e fazer parte disso faz parte de trazer uma autoridade para minha vida também, como bruxa, como espiritualista, porque, você tem muita responsabilidade em tudo que você faz e acho isso muito legal. Para mim é uma honra estar aqui. Gratidão, gratidão. A recíproca é verdadeira. E é muito legal a gente falar sobre esse universo que foi muito subjugado, foi muito mal interpretado, ainda é, né? Menos hoje em dia, mas ainda tem, né, sua má interpretação. Mas também tem sua importância, né? O que seria do mundo? Eu pergunto para as pessoas, o que seria do mundo sem as bruxas, né? O que seria do mundo sem as benzedeiras, sem as pessoas que seguram a bronca quando o bicho está pegando, né? Então, para começar tudo isso, eu gostaria que você falasse um pouco dessa escala, né? Dessa linha do tempo da bruxaria, como ela evoluiu. Eu não sei se dá para a gente chegar num início, né? Mas qual é o progresso que a bruxaria tem e hoje? Qual é a consistência que ela pode ter de reverberar, né, em todo mundo? Então, eu costumo dizer que, assim, eu não trago verdades absolutas, óbvio, eu sou baseada na minha trajetória dentro da arte da bruxaria. Para quem não sabe, eu nasci em família de bruxas, nasci em família de bruxas num nível que eu tenho grimórios das minhas antepassadas, ancestrais. Eu tenho 8 grimórios que estão ainda em bom estado, o resto já era. E desses 8, 4 eu consigo ler completamente, o restante eu consigo alguns fragmentos, porque elas escreviam a lápis, umas tintas, sei lá do que elas usavam, então fica meio borrado e meio complexo. Então, todo o meu conhecimento vem disso, e claro, de estudos posteriores a isso, que a gente acaba ampliando, né? Mas eu sempre digo que a bruxaria, ela existe desde que o mundo é mundo. Porque quando não existia religião, quando não existia nada,
ainda se cultuava o sol, se cultuava a chuva, a lua, eu plantava alguma coisa ali, eu cultuava a mãe terra para que ela me trouxesse o retorno desse plantio. Então, a bruxaria, eu costumo dizer que é a religião ou a filosofia mais antiga do mundo. E eu acredito que nós nos modernizamos muito, né? Porque o que é uma bruxa? O que é ser bruxa? É você se adaptar. Nós nos adaptamos e utilizamos o que nós temos da melhor maneira possível. Tanto que me fizeram uma pergunta esses dias. Ah, você acha que a bruxaria ficou em desuso por causa da tecnologia? Eu falei, com certeza não. Porque tudo que vem aparecendo, a bruxa, a bruxaria, a magia, ela se adapta, se adequa e melhora os processos. Então, eu acho que hoje a bruxaria ela é muito mais fundamentada, organizada. Antes era uma coisa muito informal, né? Então, eu estou plantando, nossa, isso daqui, será que serve para esse tipo de cura, igual você falou das benzedeiras, das rezadeiras? Eu vou caçar, né? Normalmente, a maior parte dos homens saíam para caçar. Quem ficava? A mulher, cuidando de tudo, não só da comida, mas de quem chegava doente, de quem se machucava. Então, daí vai nascendo um monte de questões que hoje com o aprofundamento de estudos e muitas práticas, a gente fortaleceu essas nossas raízes. Então, acho que a bruxaria ela evoluiu muito e vai evoluir ainda muito mais. Legal você ter falado sobre isso, pelo aspecto, muitas vezes, de pessoas, mulheres, principalmente da antiguidade, serem bruxas sem mesmo elas entenderem que são bruxas, né? Ou aquela nomenclatura que foi colocada. Eu vi um filme espanhol esse dia, não vou lembrar o nome. Esses dias não, faz um tempinho, mas que as meninas elas são consideradas bruxas, mas elas não são bruxas, mas no fim são bruxas, porque elas realizavam coisas empíricas ali, né? Situações empíricas, e elas foram capturadas lá. Silenciadas, talvez. Silenciadas, Melhor isso filme do mesmo. mundo. Do mundo. E no fim elas eram mesmo elas não se consideravam, mas elas acabaram entrando no jogo ali, né? Não, Muito, e foi muito legal. para sobreviver, né? E tem uma parte, já que você falou dele, eu tenho uma parte desse filme que, pra gente, quem for assistir, indico muito. Não são muitos filmes que eu indico, mas esse. E tem um momento muito legal que elas criam um ritual, né? Para viver mais tempo, para o pessoal chegar e tentar resgatá-las. E ela fala assim: ela começa a rolar um negócio, e aí o juiz começa a ficar inebriado, né? Ele começa a se envolver com aquele ritual. E aí o padre do condado fala: pare em nome de Deus. Aí o juiz fala: continue em nome do rei. Então, quando a gente fala do passado, a gente fala assim, da caça às bruxas, misturada de religião falando, mas também da monarquia, né? Do homem, do papel do patriarcado em cima desse poder, né? Então, no fim, o poder. E esse filme, gente, ele é maravilhoso. Eu indico em todos os meus cursos para assistir. Eu gostei bastante também, porque é enigmático, né? Tem gente que vai. Não vamos dar spoiler, mas tem gente que chega no final, já algumas pessoas. E aí? Não, é ali que é o grande enigma Deixa da aberto, coisa, né? né? Deixa aberto. Aí você tocou num ponto que eu acho legal, que é a espiritualidade e religião e bruxaria, né? Como a gente pode entrar dentro de um molde, né? Vamos dizer, dentro, tem muitos moldes que são pré-determinados hoje em dia, mas como a bruxaria pode estar em intersecção com a espiritualidade, né? E também no aspecto de religião, né? A bruxaria eu falo que ela está extremamente entrelaçada com a espiritualidade. Eu acho, hoje, como religião, a única vertente de bruxaria considerada religião é o Wicca. O restante é considerado uma filosofia de vida, né? E eu acredito que a bruxaria, como espiritualidade, ela faz muito sentido, como religião também, porque é sobre isso também. Eu acho que ela consegue transitar em várias caixinhas, em vários segmentos, em várias nomenclaturas, né? E agora a espiritualidade e a bruxaria faz muito sentido, porque a bruxa em si, ela está sempre em conexão com o divino, com o que está além do véu, com a própria natureza. Então ela transita. A gente costuma brincar que para você ser bruxa, você tem que transitar em várias camadas espirituais e acessar essas energias para utilizar nos seus feitiços, rituais e a seu favor, porque eu acho que o grande diferencial da bruxa é que ela usa tudo isso primeiro para ela. Ela é o centro de equilíbrio, de tudo de melhor autoconhecimento, autorresponsabilidade, para depois ela externalizar isso e fazer essa troca.
porque senão a troca nem acontece, né? De uma forma equilibrada. Se é que eu tô respondendo essa pergunta, que eu começo a falar e eu dou umas brisadas, assim. Não, bom, eu também. É aí que dá o caldo da coisa, né? Por isso que nós Eu estamos começo a aqui. voar. É assim, é isso que dá o ziriguidum, né? Então, é isso. E aí, ó, você falou sobre isso, e a gente tem alguns livros de bruxaria aqui. É Eu vi. inevitável não estudar esse tema quando você está dentro, pelo menos, de ritualísticas, né? E eu acho que é importante. Só que eu vejo pessoas mesmo da bruxaria que são, né, de uma ramificação, pessoas da Wicca, que daí já é a religião, né? E existe aí até uma queda de braço de pessoas dizendo, não deveria ter o nome de religião, porque aí já perde a essência. E outros falam, não, deveria ser. Para mim não tem problema nenhum, acho que tem essa liberdade. Mas como é isso nesse universo, esse lance de ter uma religião, de estar registrado como algo dentro da sociedade, mediante a história da bruxaria, né? Eu, na verdade, eu particularmente não ligo muito para nada disso, porque antes de tudo isso acontecer, minha família já fazia bruxaria, fugia já fazia o nosso altar. Eu tenho histórias das minhas ancestrais que o altar era no jardim, porque se vissem alguma coisa dentro de casa, elas morriam. E sempre foi assim. Então, às vezes elas estavam fazendo um ritual, alguém estava chegando na cidade, no condado, elas estendiam uma toalha vermelha na janela e uma ia estendendo para outra para avisar. Então, a gente aprendeu a fazer bruxaria na escuridão, nas sombras, para não sermos vistas. E então, quando você se posiciona, regulamenta, é legal. Na minha visão, é importante, porque por mais que, gente, seja uma coisa livre de dogmas, livre de muita coisa, quando você é registrado, as pessoas têm que te respeitar. Então, assim, eu posso fazer bruxaria e você não pode me julgar por isso, porque é uma religião registrada e você tem que engolir. E é sobre isso. Então, eu acho que quando você registra isso para o mundo dos homens, dos humanos, das mulheres, das pessoas, te traz autoridade e a gente para de ser tolerado e começa a ser respeitado porque a gente tem o direito de estar ali, entendeu? Então, eu acho que isso é essencial. E eu acho que, como você entrar na política, como você faz, eu acho que é essencial termos bruxos e bruxas para que o mundo respeite a gente. Só que isso não faz diferença nenhuma no aspecto de ritualizar, de você. E eu acho que isso não vai me oprimir, não vai me deixar menos bruxa, mas acaba deixando a gente mais bruxa aos olhos daqueles que querem ter argumentos contra. E eles inventam um monte. Então, a religião, para mim, não muda nada a minha conduta, o que eu faço, mas ela muda a maneira como as pessoas olham para mim. E isso hoje faz diferença. É igual, por exemplo, hoje estar na TV. Não faz diferença nenhuma, mas só que as pessoas agora falam: nossa, eu achava que era a bruxa verde de Hollywood. Achava que quando falava bruxaria era amarração. Achava que era. Aí quando me vê, fala: gente, eu sou bruxa também. Eu faço um arroz com isso, eu faço. Então, quanto mais a gente consegue naturalizar algumas questões, é importante para o nosso bem-estar. Não estou falando que as pessoas vão conseguir virar grandes bruxas iniciadas, mas eu consigo ter tranquilidade com meu filho na escola, eu consigo andar sem ter receio na rua, esse tipo de coisa que já aconteceu de perseguição comigo, e olha que eu, né, 2025, tenho 41 anos, já tive questões pesadíssimas na minha vida de ter que mudar de bairro, de quase tentarem fazer uma maldade comigo, com a minha família, e hoje as pessoas têm que ter mais cuidado com isso, pelo menos, né? E aí você tocou num ponto de como se fosse uma regulamentação, né? Os moldes, por exemplo, a Umbanda também entrou nesse quesito e tá um pouco mais respeitada, não tanto, outras práticas espiritualistas, eu acho que por conta do aspecto lei, né? As pessoas terem que respeitar o que está dentro da lei, e lógico, e também a pessoa que está conduzindo uma prática tem que se regulamentar no uso do espaço, respeitar normas e tudo mais, isso facilita, né? O lance do laico aí, né? Também do Estado laico, mas ter também essa liberdade religiosa ou espiritual, né? E aí a gente vê alguns termos demonizados hoje em dia, que são o termo magia e o termo feitiço, né? As pessoas já colocam um peso, às vezes, em cima da palavra, sendo que há uma neutralidade ali, e o condutor
pode fazer o que bem entender, né? Mas qual a diferença da magia e do feitiço e suas aplicações? A magia, ela tá em todo lugar, né? A magia, ela, como você disse, ela é neutra, ela não tem cor e é o condutor que realmente vai, literalmente, conduzir e direcionar. O feitiço, ele é a prática, penso eu. A magia, isso é uma coisa da minha cabeça, tá? Não que exista um livro, ai, não, isso é uma coisa como eu enxergo. A magia, ela está em todo lugar, eu vou direcioná-la e eu vou usar a magia no meu feitiço, teoricamente. O feitiço é literalmente a prática, porque existem muitas magias mentais. Nós, bruxas, nós temos o nosso foco principal é o mental. Então, a gente gosta de um caldeirão, gosta de uma festinha, de um negócio, mas você nunca vai derrubar uma bruxa se você não entrar no mental dela. E você não vai entrar. E grande parte das magias que fazemos é mentalmente e com conjuros. Então, às vezes, com uma palavra, a gente faz o babado acontecer. E isso nem sempre é considerado um feitiço. Muitas tradições consideram um feitiço literalmente você ter elementos, que falam que é a baixa magia, né? Que é você usar elementos para movimentar a magia, para chegar a algum lugar. E a magia em si, ela pode ser uma alta magia, que você se conecta a outras divindades sem nada, só fazendo magia. Então, tem alguns rituais que nós fazemos que a gente senta e a gente se conecta com uma energia X, e é isso que acontece. A gente movimenta essa magia, essa energia. E o feitiço, teoricamente, algumas pessoas, claro que cada um vai ter uma visão disso, mas das tradições que eu venho e que eu conheci, eles entendem que o feitiço é você usar algum tipo de elemento com a magia. Tudo bem que se eu falasse, eu vou fazer um feitiço para você, eu vou usar algum elemento que seja um incenso. Agora, quando eu faço um conjuro, quando eu faço algo mais mental, é considerado só magia, não literalmente um feitiço, se é que deu para entender alguma coisa. Não, é legal. E aí a gente vê muitas pessoas falando sobre o poder da mente hoje em dia, e até pessoas que têm um dogma em relação à espiritualidade ou à bruxaria, né? A lei da atração, que também, né? Então, o que você falou é o que essas pessoas procuram fazer, né? Que é se conectar, aí digamos, com a alta magia, né? Que é a questão mental. E aí elas colocam um outro nome para ficar mais aceitável e comercial, seria isso? Ah, com certeza, até porque a palavra feitiço, por exemplo, eu na minha página, magia de bruxa. Só que se alguém escrever, se eu coloco a palavra-chave numa automação, bruxa, o Instagram me veta. Porque bruxa é uma palavra vetada no Instagram, por exemplo. Não sei nem se pode falar essas coisas aqui, mas já tô falando, né? Estamos falando bruxa, bruxa. Entendeu? Agora, feitiço é a mesma coisa. E magia, às vezes, veta. Só que bruxa é um problema sério. Se você colocar bruxa, ele te veta e entra em vários comentários ocultos. E às vezes a sua publicação cai. E isso é bizarro, mas foi o que você falou. Como a gente começou falando, a bruxaria existe desde que o mundo é mundo. Se você parar para analisar de verdade, todo mundo faz bruxaria, só que com nomes diferentes e isso tem acontecido muito, né? As pessoas têm criado novas coisas com novos nomes, mas no fim é uma releitura. Porque na bruxaria, pelo menos na minha tradição, nós acreditamos o quê? Que nós estamos aqui na Terra e eu trago influência de 7 encarnações para trás da mãe e 7 encarnações para trás do pai. Tudo isso me afeta diretamente, porque a bruxaria ela é extremamente ancestral. Nós cultuamos muito os nossos ancestrais. E nós entendemos que nós somos uma releitura de alguma dessas gerações aí para trás, como o mundo também. Sei lá, um Covid, foi uma gripe espanhola, e a gente entende que é um ciclo, é cíclico. Só que, claro, diferente, mas sempre acontecendo a mesma coisa. Então, agora a gente está no movimento de grandes nomes da espiritualidade começar a cair, que já aconteceu no passado, que é uma galera que perde a mão, começa a viajar total, e agora eles vão começar a cair, porque faz parte, entendeu? A gente acessa isso através de oráculos, de astrologia, de tudo isso. Nós temos essas previsões, mas mesmo se não tivesse, se você estudar história, você está estudando magia, você está estudando panteões e você está estudando o que vai acontecer no futuro. O maior oráculo é um livro de história, porque acaba de uma maneira ou de outra, tudo sempre se repetindo, entende o que eu quero dizer? Não sei nem porque eu cheguei nesse lugar que eu tô falando isso, mas
É por conta do bloqueio da Do bruxa. bloqueio da bruxa, é isso mesmo. Mas aí, se a gente for pensar, eu não sabia disso. No Instagram. Aqui nunca vi dar problema assim. Eu já vi vários podcasts falando de bruxa e tal. Mas aí o seu próprio endereço já tem o nome, né? E seu Exatamente. perfil tá lá. Mas se a gente for ver nesse sentido do laico que você colocou, teria que ter. A balança teria que, por exemplo, não pode pôr padre, não pode pôr sacerdote, não pode pôr mago. É, mas é que a bruxa que é má, né, no fim das Hum, contas, igual você falou agora, né, da Umbanda e tal, meu marido ele é babalau, ele tem um terreiro, e aí o pessoal fala assim, eu não coloco às vezes na ficha lá de emprego que eu sou um bandista, porque dá problema. Eu falei, querido, coloca a bruxa, o cara te tira na hora da entrevista. Tem o preconceito com o bandista, com tudo que é afro, na verdade, o pessoal tem preconceito. Mas vai falar que você é bruxa, gente, é bizarro. Eles acham, sei lá, que você vai correr pelado em volta do lixinho, vai botar fogo no lixinho, fazer uma fogueira e jogar praga em todo mundo. É bizarro, é bizarro. Se você fala que você é espiritualista e fala o que você faz, todo mundo aceita. Se você fala que você é bruxa e fala a mesma coisa, é bem diferente. É por isso que o número de espíritas cresce, porque assim, o pessoal às vezes coloca como mecanismo de defesa o espírita, né? Às vezes ele é da Umbanda, às vezes ele é de um Candomblé. catimbó, da bruxaria e tal. Vou pôr espírita porque o pessoal já meio que o espírita aceita, mas se for uma ramificação espiritualista, no caso, né? Com esses nomes já soa diferente. Mas no Brasil isso acontece, nos Estados Unidos, na Europa, talvez, eu não sei, talvez tenha esse preconceito também, até mesmo pelo histórico, até pela. Eu li esses dias que tem feriados, até que pessoas que são da Wicca, né, podem, podem ter ali a sua reserva em relação ao outro calendário. Depende do país que você está e da cidade. Então, que assim, nós temos na nossa cabeça que todas as celebrações, elas beberam em algum culto pagão. Isso é fato. Se você for buscar o Carnaval, Natal, Páscoa, tudo isso todas as celebrações bebem em alguma festividade pagã, alguma celebração pagã, alguma ritualística pagã. Então, muitas dessas ritualísticas vêm da Europa, vêm de algumas regiões. Então, isso é uma prática deles. Então, sei lá, colocar guirlandas na época do Ostara, da primavera, na porta, guirlandas de flores, usar guirlandas, isso é uma prática de várias regiões da Europa, porque vem de lá, né? Então, é porque a bruxaria, como ela sobreviveu? No folclore. Ela sobreviveu nesse tipo de celebração. Então, eu tenho muitas alunas de fora do país que, para nós aqui, nossa, você faz um negócio aqui, todo mundo fala, gente, e lá todo mundo faz, porque é uma prática, ação de graças, tem várias ritualísticas que lá são, por exemplo, o Halloween, o Samhain, que é aquela coisa de sair fantasiado, usar máscaras. No Samhain nós usamos isso como tirar as máscaras mundanas, doces ou travessuras, você alimenta, você faz oferendas, você alimenta, porque cai o véu entre os mundos. Então, nós entendemos que todos os espíritos, Deus, está tudo solto, tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo pacote. Então, você faz oferendas, doces ou travessuras seria, eu deixo aqui essa oferenda para que você não venha fazer travessura na minha casa. O Jack, o lanterna, que é a abóbora, ele é feito para você encaminhar as almas perdidas na noite do Halloween. Só que tudo isso é contextualizada numa grande brincadeira, numa grande festa, que para nós bruxas, eu não levo como uma ofensa, porque se você participar de um ritual, você vai falar, que delícia, parece que eu estou brincando, que eu estou numa festa, literalmente. Porque a alegria, porque essa energia para cima é muito ligada aos rituais, na verdade. Um exemplo, né? Então, dentro desses países, as ritualísticas fazem parte de um calendário normal, tradicional. Existem países que seguem o calendário lunar, por exemplo, que é o calendário que a gente segue. Então, por isso que eu falo, todo lugar tem um pouquinho de bruxaria se você olhar direitinho. Aqui que foi. Chegaram, né? Nos dominaram, né? Então, quem dominou que decidiu o que a gente ia fazer. Me parece que nos Estados Unidos é algo mais normalizado, né? Apesar dos filmes de Hollywood, quando vão falar de bruxa, também dão uma Exagerado. exagerada, tal, colocam ali uma questão hollywoodiana, tal, mas sempre tem alguma coisa
interessante, né? Os dias da semana também, né? Americano, Exatamente, né? total. Então já A tem forma tudo, como né? eles trabalham é muito parecido em várias Américas, mas começa a descer, começa a cristianizar. Lá para cima tem menos essa influência. E na Europa, então, a Europa é a coisa mais linda. Na própria Roma, Itália, se você for lá, é bruxaria pura. É uma delícia. É estregueria ou estregoneria? Não sei, tem duas maneiras que eles falam. Cada um fala de um Cada um jeito. fala de Eu um falo jeito, né? estregueria. Estregueria, é. Já ouvi estregoneria, difícil de falar, né? É, eu acho que concordo. E a estregueria, que Estregueria. também envolve um lance lá com catolicismo, com cristianismo. Não sei se tem uma mistura, eu vejo que tem algo nesse sentido. Eu conheço algumas, eu sou Petrucci, né? A minha base de bruxaria vem da Espanha, misturada com Brasil, bem abrasileirado. Mas tem a parte da família bruxa da Itália, que é brabo o negócio lá. Não é eu não tenho muita afinidade com essa vertente, mas as minhas vozinhas de lá, elas faziam feitiço com salmo, por exemplo. Hum, Então, tem umas coisas bem bizarras e malucas, assim, na minha visão, como bruxa pagã, assim, mas quando você participa, você fala, caraca, faz muito sentido. Então, por isso que eu acho, assim, que a gente tem que sempre estar aberto para aprender mais. Eu sigo a minha linha. Você não vai ver eu cristianizando nada, você não vai ver eu usar o salmo, com certeza, mas se você conversar comigo, eu consigo conversar sobre isso com você. E se você é cristã e quer fazer um feitiço, você usa um salmo dessa maneira, que é um feitiço. E tem muita coisa misturada, porque o que elas diziam no Grimório é a mesma coisa que a Umbanda, que você coloca o orixá atrás de um santo. Por um período foi necessário isso, porque senão eles não conseguiriam cultuar seus próprios deuses, seus orixás. Na bruxaria foi a mesma coisa. Então, se você pega uma brujeria, ela é extremamente cristianizada. Só que existe incorporação de ancestral e é um bagulho bizarro. Não sei se já teve a oportunidade de participar. É bem pesado, assim, no aspecto de ritualística, pesado, denso, eu quero dizer, não ruim. Quando eu falo pesado, é uma energia que quando você entra, ela pesa aqui, ó. Você fica até assim, você fala, nossa, eu não incorporo. Na bruxaria não existe incorporação dentro da minha visão. Mas quando você entra num lugar de bruxaria, ele te domina, é um negócio que você fala, gente, e não é uma incorporação de Umbanda. Que meu marido é umbandista, você acha que eu já não fiz umas macumba? Com certeza. Mas é outra pegada. Então, e eles misturam muito com o cristianismo. Tem santo no altar deles. Então, isso reflete muito quando você fala com as anciãs, que era uma maneira de se defender. Então, se tinha que pôr a santa lá, senão elas já eram. E assim, era feia a coisa, porque morrer queimada é uma das poucas mortes que se diz. Mas se você for pesquisar a fundo, e hoje temos livros maravilhosos que retratam bastante sobre isso, tem um que chama até 13 Julgamentos de Bruxas, assim, é assustador. E no próprio diário das minhas ancestrais, que foram enterrados para não serem encontrados, é daí para baixo. Então, assim, o medo de morrer, ele faz você mudar tudo. Só que você não quer perder sua fé, porque é ela que te sustenta. Porque quando apaga a luz, o último sai e apaga a luz, é a sua fé que te mantém. Então, elas não podiam, só que elas tiveram que se adaptar. Então, isso aconteceu muito na Itália. Na Itália foi terrível a Inquisição. Imagina, né? Por que será? A perseguição foi terrível e na América Central, América do Sul também. Muita coisa, né, aconteceu da Itália ali. E eu vejo também, por exemplo, os países muçulmanos, eles têm, a maioria dos países, em sua bandeira, a simbologia da lua, a estrela, que é algo muito interessante nesse contexto. Mas eles não se apegam muito no sentido literal a essas energias, mas está intrínseco ali nos aspectos deles. Vejo também que a maioria dos países que tem algumas questões sociais, não todos, né? Tem alguns outros que têm outro domínio de outras religiões, mas os países cristãos, principalmente a América do Sul em geral, tiveram bastante problemas culturais, sociais, né? Por conta, talvez, dessas colonizações com esses tipos de dogmas, né? Que foram impostos. E, então a gente vê que em todos, não tem exceção, tem um elemento que foge à regra. Que nem você falou, usar a magia com o salmo, né? Aí já pega até uma questão judaica, né?
já pode ligar até com uma questão egípcia, que também tem ali a sua intersecção, né? Então, se a gente for fizer uma linha do tempo, não tem como ninguém julgar nada, mesmo baseado na Bíblia, porque tem coisas que estão escritas na Bíblia que não se aplicam na vida de quem está falando que deve seguir tudo aquilo ali, né? Então, nesse sentido, a gente vai entrar agora num tema que são essas falácias, né? São esses donos da verdade, ou então aquela pessoa que lê um livro e já sabe tudo, vai na internet, TikTok, já tem o seu método. Claro, pode ser que a pessoa tenha um conhecimento, sim, não vamos colocar aqui julgamento. Mas como que a gente identifica o que é sério, do que é uma falácia, né? Principalmente nessa era onde todo mundo sabe tudo. É bem complexo. Eu acho assim, a internet, por um lado, é maravilhosa. Ela realmente ajudou muito. Hoje eu estou em mais de 23 países por causa dela, senão não teria como. Claro, tem aquela substituição do Coven por um grupo de WhatsApp ou um grupo no Zoom, onde você vai ritualizar. Existem o Grimorium, que sempre teve que ser escrito, um livro das sombras, que hoje é feito num e-book, no computador. Então, essas coisas eu acho que tá tudo ok. Mas eu acho que o que você falou é uma grande verdade. Você hoje tem especialistas de um livro só. A bruxaria, ela precisa de estudo e prática. A bruxaria não é um à la carte, que você senta, escolhe o que você quer e eu sou isso. A bruxaria é um self-service. Quando você inicia, a primeira iniciação fala, a partir de agora, você caminha dentro, sei lá, de uma floresta escura e a deusa que será seus olhos. E a partir de agora, você precisa levantar e buscar o conhecimento. Nada é dado mastigado. Dentro de tradições de bruxaria, você não tem livrinho de feitiço, você tem fundamentações e as pessoas se viram para praticar com alguém te auxiliando. Eu acredito que se você... existem as bruxas solitárias, né? Eu costumo dizer que todas nós somos bruxas e bruxos solitários. Até porque eu tenho meu coven, eu me divirto, faço um monte de ritual, mas eu faço ritual o dia inteiro sozinho em casa. Isso é uma bruxaria solitária. Só que eu também acredito que chega um ponto da nossa bruxaria solitária que você não tem para onde ir. Você precisa de um sacerdote, de uma sacerdotisa. Você precisa do conhecimento que não está em meia dúzia de livros. Pontuando que hoje em dia existem muitas editoras, com todo respeito, e amando essas possibilidades de todo mundo escrever um livro, mas o livro hoje em dia ele não reflete tanto em conhecimento. Ele reflete em venda e o que as pessoas acham que vão vender. Eu falo isso pelo meu segmento, que tem uma galera que não tem tradição nenhuma, e ele simplesmente replica material de outros livros. Quando você conhece uma bruxa de tradição, uma bruxa que tem anos de estudo e anos de prática, a conversa é outra. Então, eu acho que a grande diferença de uma coisa para outra, dessas falácias de pessoas, será que eu posso confiar nessa menina da internet ou nesse cara? Você vai entender sobre a postura e a condução das coisas. Você vê muito feitiço replicado, sem fundamentação, a pessoa não tem ideia do que ela está fazendo. E as promessas milagrosas de hoje eu corto lá, eu tô há 15 anos gostando do meu ex e eu preciso cortar esse laço. Você pega 2 velas, coloca um barbante e queima e aí cortou seus laços. Não existem milagres, não existe um balcão de milagre. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. É a promessa do que é fácil. A pessoa que vem e te dá todas as respostas. A espiritualidade, na minha visão, e não trago verdades absolutas, não funciona assim. Se fosse assim, todo mundo já estava rico, prosperando, com tudo funcionando. Pelo menos comigo, nunca veio fácil. Mesmo os meus mestres, mentores, guias, o próprio oráculo nunca vem com a resposta mastigada para gente. Tudo é interpretação, prática e conhecimento. Então, eu acho que tem muita falácia, mas tem muita de verdade, nunca teve tanto. Só que eu acho que para uma pessoa que busca algo sério, ela consegue olhar e falar: não, isso aqui é uma promessa de um milagre. Essa pessoa tem, com todo respeito, igual falam, né, a juventude. Quando você era mais jovem, você não queria quebrar paradigmas? Somos assim até hoje um pouco, mas quando eu vim olhando para as minhas ancestrais falando, não é assim que faz, é assim. É natural esse povo, esse pessoal jovem vir querendo quebrar paradigmas, e eu acho que faz parte do andar da carruagem. Mas você pegar e falar, quem é mais antigo não sabe fazer bruxaria, da onde tiram isso? Ou fala assim, isso é arcaico, então eles simplificam as coisas
e às vezes não podem ser simplificados, porque existe um contexto, fazem coisas perdidas e com promessas de milagres. Eu acho que isso, quando a pessoa está muito assim, é tudo muito fácil, a bruxaria é muito fácil, eu não preciso estudar, eu tenho 25 anos, 20 anos, eu sou uma bruxa mega experiente, complexo. Porque dependendo do grau que você tá, você só acessa numa maturidade. Eu, por exemplo, eu parei num grau da bruxaria que eu só vou agora conseguir andar quando eu parar de menstruar. Porque eu não tenho a capacidade nem física de aguentar o que vai vir pela frente. Então, tem muito sobre isso. A pessoa lê 2 livros e acha que se juntar erva com cristal, bater um tambor e colocar musiquinha e ser super revolucionária, ela vai conseguir tudo. E não é bem assim que funciona. Concordo que o estudo ele tem que ser a prioridade, principalmente para quem está em qualquer vertente espiritualista. Tanto que a gente põe como parte do cenário inúmeros livros, porque é a possibilidade da pessoa ter pluralidade. E claro, você falou um negócio que eu acho super interessante, quando a gente é jovem, essa coisa da inovação, mas só quando você passa por uma iniciação tradicional que você entende a egrégora, o contexto e por que está tanto tempo dentro de um formato, de um molde, porque continua dando certo, né? E aí, aquela coisa, né? Se você coloca um pé em cada canoa, o que vai acontecer? Se você está num ritual, você fica naquele, depois você passa para outro, depois você passa para outro, e tudo se encaixa. Perfeita a sua colocação. Acredito que, você que está em casa, reflete, pega ali, começa a refletir sobre. Porque isso também pode ser uma terapia para você. Esses pontos foram colocados para a gente refletir sobre o que a gente já passou, o que a gente fez, o que a gente vai fazer, né? E aqui a gente falou já alguns tópicos sobre astrologia mesmo, né? É uma área que você também está atuando agora, né? Na TV, inclusive, né? E qual é a relação? Porque eu vejo que toda a conexão que a gente vê, por exemplo, de feitiços, de magias, né? Não só na bruxaria, como em outros segmentos, tem uma relação com os elementos, mas sobretudo com a lua, né? Com esses aspectos astrológicos. Qual que é a intersecção dos trabalhos, né? Das energias? Então, eu brinco, né, que toda bruxa é uma brincadeira, porque não é obrigatório, mas dentro das nossas tradições, entendemos o quê? Que toda bruxa tem que dominar um oráculo, seja ele qual for, tem que saber astrologia, tem que saber sobre magia profundamente, e foi isso que você falou, a pluralidade, que eu quase enrolei aqui para falar, ela é importante. Hoje em dia tem muito livro bagunçado, mas se você buscar livros antigos, você consegue aprender muito sobre. E a astrologia, que tem os astrólogos, que são astrólogos, não são bruxos, não são magistas, são astrólogos, eles analisam os astros e usam isso como um oráculo ou a nosso favor, ou para direcionar alguma coisa. E nós, bruxas, utilizamos a astrologia misturada com a magia. Então, eu tenho, por exemplo, Mercúrio retrógrado, que todo mundo entra em crise existencial, é um período em que nós cuidamos mais da nossa comunicação e nós refletimos mais, então é um período onde a gente silencia um pouco mais e entende a comunicação do externo. A lua, dependendo da lua que está no céu, é esse feitiço que eu vou fazer, é outro feitiço que eu vou fazer, e tudo isso vai afetar os nossos rituais e as nossas celebrações diretamente. Claro que a bruxa, ela faz feitiço do jeito que o céu está, do jeito que as coisas estão, mas isso potencializa os nossos rituais. Eu posso só acender uma vela, eu posso acender uma vela com o significado da cor dela, colocando uma magia nela, colocando um elemento nela, e utilizando a energia da lua. Eu quero ação, eu quero energia. Eu vou acender ao meio-dia, porque é o horário mais forte do sol, e vou trazer a energia do sol para isso. Mercúrio está nessa posição, em tal signo, eu vou usar essa energia para o meu ritual. Então, nós utilizamos tudo isso a nosso favor nos nossos rituais e celebrações. Nós, bruxas, né? E também tem a questão de análises, né? Que aí é o mapa astral, o mapa natal, que assim, basicamente, todo mundo que nasce dentro da bruxaria tem um mapa natal, tem um mapa de nascimento para a gente entender como vai ser o destino dessa pessoa e assim poder cuidar dos nossos babies, né? Por exemplo, meu filho, ele já nasceu, eu sabia que a lua dele, eu fiz um mapa, a lua dele é em câncer, ele é sensível
Ele é muito sensível, ele é muito família, muito delicado em alguns quesitos, e eu sou extremamente prática. Então eu já entendi que eu preciso respeitar esse lado dele para que ele seja um homem incrível. E assim vai. Legal. E a gente vê que você falou sobre livros, nós temos livros também sobre bruxaria, não sobre maçonaria, mas o que, que eu vejo que é um ponto de convergência aí? Mesmo que você leia livros de bruxaria, livros de magia, de umbanda, de hinduísmo, ali você não tem completamente a sintonia. É muito importante essa questão da tradição oral, de você procurar professores em terra, né? Até mesmo a maçonaria. Quando eu era adolescente, eu lia, por curiosidade. Hoje eu já estou num certo grau lá dentro. E eu vejo que tem certas coisas que você não vai entender no livro, porque são símbolos, são codificações. Quando você está lá, você entende. Por que que você entende? Porque tem pessoas mais antigas que vão conduzir o iniciado, depois o companheiro, depois o mestre, depois os graus, e ali faz sentido. Fora dali não vai fazer sentido. A não ser como sua conduta como ser humano. E a mesma coisa a bruxaria. Tem livros aqui que você lê, beleza, você vê como é que funciona, mas tem que ter a prática, e para ter a prática você tem que ter alguém mais velho, não tem como. Para conduzir. Existe uma coisa que acontece na nossa tradição, que nós temos pessoas de fora do país, como eu falei, só que tem as aulas ao vivo. A gente, né, todo mundo se vê, vamos fazendo. Tem aula que não pode ser gravada. Tem aula que a pessoa fala, como que é o ritual? Não tem, meu bem. Eu não tenho, eu decorei. Então, a mais velha chega e fala assim, esse é o feitiço, pá, 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 pá. Meu bem, você que o TDAH suma da tua cabeça, porque se você não decorar, você nunca mais vai ser. É isso, você fala e acabou. Tem benzimento, rezas, conjuros e partes de rituais que quando você acessa o Grimório, tem o ritual, mas tá faltando parte, porque não pode ser escrito. E aí ela te ensina e você vai. Então, é isso que você falou, é perfeito. Tem livros ótimos. Leiam, leiam muito. Mas a verdadeira magia não está no livro. Até porque ela não pode ser colocada em livro nenhum. E quem está chegando agora que fala, eu vou decorar e vou colocar, não consegue. Não consegue. Não, o TDAH pode ajudar se a pessoa gostar daquilo para decorar, né? Mas se a pessoa tiver um pouquinho de dúvida, já vai lascar, já, né? E a espiritualidade pega em cima. Teve uma maluquete aí na internet que começou a querer colocar tudo da Rosa Cruz na internet. Não sei se você ficou sabendo. Não. E ela vinha, deu tudo errado, deu simplesmente no meio da gravação, a gravação caía, ela não conseguia falar, ela esqueceu, Então, assim, eu acredito, sou bruxa, eu acredito em algo muito maior do que nós. Então, a pessoa ela pode até decorar e falar, vou repassar. Não dá certo. Confia, nunca dá certo. Porque a verdadeira magia não pode cair na mão de qualquer pessoa. Nem todo mundo está preparado. E não só na questão de falta estudo, mas dependendo da onde você entra, se você não tem uma maturidade, porque na minha escola, na minha tradição, nós passamos livros de bruxaria e livros de autoajuda. Porque se você não tem maturidade, uma iniciação, uma magia pode destruir você. Porque se você não está pronto para lidar com aquilo, pode destruir você. Se você tem uma depressão ou se você tem falta de autoestima, eu já vi pessoas caírem de cama e adoecer seriamente porque não conseguiram lidar com o ritual. Como é, por exemplo, você se olhar no espelho. Não é fácil. Não é fácil, não é fácil. E olhar para o interior também, né? Refletir sobre o interior, né? E são conexões que a pessoa precisa ter maturidade mesmo emocional, né? A maturidade emocional, ela é super importante em todas as práticas espiritualistas. Você falou uma coisa que hoje eu percebo que pode existir, até pelo lance de colocar as pessoas numa caixa e tudo mais. E a questão da bruxa tem uma predisposição para uma pessoa ser uma bruxa, né? E quais seriam as consequências? Aí a gente pode colocar no quesito energético, também mental, né? Saúde mental, de uma pessoa com essa predisposição, mas porque cargas d'água, a família foi para um outro caminho lá, castrou aquela pessoa, colocou numa caixa, ela não pôde desenvolver as aptidões dela. E para quem está assistindo e que possa conhecer alguém também, ou está se sentindo assim, o que pode acontecer com uma bruxa oprimida pela família ou apagada pela sociedade, pelo meio que vive, mas tem aptidão? Então, nós acreditamos que tudo acontece por um motivo, né? Não cai uma folha da árvore sem que a deusa permita. Mas tudo que você
eu vou dar um exemplo bem, bem humano, que acho que vai fazer sentido. Você pega uma bola qualquer, de vôlei, por exemplo, entra numa piscina e coloca essa bola lá no fundo, segura lá no fundo. Uma hora, essa bola vai voltar. E ela vai voltar com toda a força. É exatamente isso que acontece. Quando você reprime os seus dons e quando você não olha para suas sombras, por exemplo. Então, quando você é reprimida por algum motivo, isso pode se transformar em doenças, com certeza, mas isso faz com que você leve uma vida péssima, no sentido de eu não sou feliz e nada funciona. Então, não sei se você já conheceu uma pessoa que já passou em diversas religiões e nunca tá bom, nunca tá feliz. É sempre aquela que tem a quiumba, que sempre tá ruim, nunca melhora. Você coloca ela, você faz um monte de coisa e ela nunca tá bem. Por quê? Porque ela não está fazendo o que ela realmente deveria fazer, que é cuidar, por exemplo, da magia dela, de quem ela é. Como eu disse, a bruxaria, a base de tudo é você cuidar de você, depois dos outros. Essa coisa de caridade não tem nada a ver com a gente. Então, quando você é reprimida, isso uma hora volta em forma de doença ou de rebeldia ou de coisas até piores. Então, é muito interessante que eu conheci algumas pessoas assim e elas não entendiam que elas não estavam doentes, na verdade, era magia reprimida. E porque muitas pessoas, como você disse, vivem num lar muito de tal religião, eles não vão achar que a cura está em outra vertente. Vai achar que o problema é da pessoa e é isso. Se é que eu respondi, o né? molde que as pessoas se colocam, né? Ficam dentro de uma caixa. Você brincou aí do negócio da quiumba aí, mas tem gente que pula tanto de galho em galho que até o quiumba desistiu da pessoa já. Total. Foi embora já. A pessoa acha que tem luz própria, mas é só pele oleosa, entendeu? Ela não é nada disso. E é isso. Os guias mesmo às vezes desistem. A gente que já teve contato com guias, às vezes eles falam, deixa lá. Uma hora lá. Então é muito sobre isso. E se você não tem conhecimento sobre quem você não consegue ser bruxa. E nem todo mundo está disposto a isso, porque somos criados numa sociedade de terceirizar as coisas, né? E aí a gente falou sobre isso, lógico, tem alguns cuidados que as pessoas começaram a ter na atualidade, né, que não tinham antes, que hoje está em livre acesso, assim. Cuidados com o ambiente que moram, com a própria energia, né. Você pode relacionar alguns rituais simples de proteção que todo mundo possa fazer, que não exija uma iniciação, mas que pode ajudar a pessoa a dar uma clareada, dar uma purificada, né? Eu acredito muito nesses feiticinhos do dia a dia. Na minha página, por exemplo, nas minhas redes, eu tento passar bastante ritual básico, prático e que qualquer pessoa pode fazer. Óbvio que a bruxaria não se resume nisso, mas é uma porta de entrada e é uma maneira também de desmistificar a bruxaria. Rituais de proteção nós temos diversos, porque eu acredito muito que a proteção é extremamente importante. Tanto é que todo dia de manhã eu rezo a cabeça do meu filho, o Ori do meu filho, e ele reza a cabeça do Woody, do boneco dele, para ter proteção, sabedoria. Então eu acho que começa pela maneira como você decide encarar seu dia. Isso é sim uma proteção. Mas proteções básicas são: eu vou entrar num lugar, eu entro com o que é meu e eu saio com o que é meu. E aí você entra. Isso é um conjuro antigo que a gente utiliza, pode parecer bobagem, é que a gente falava em outra língua, mas a gente meio que traduziu e tem funcionado. Vou num lugar que não é muito bom, eu entro com o que é meu e saio com o que é meu. Super importante. Outro feitiço muito poderoso é o fio de cobre. Não sei se vocês conhecem ou costumam usar. A gente tem fio de cobre na entrada de casa, ou em cima do batente da porta, ou em algum vaso, porque na Terra ele é um condutor maior, porque a grande mãe Terra é a deusa mais antiga do mundo, e o fio de cobre nela potencializa o poder de absorção desse fio de cobre. Então a gente utiliza eles como se fosse literalmente um para-raio de energias contrárias. Então a gente coloca na entrada de casa, num vaso qualquer, a gente pede licença para a mãe Terra, porque a gente não finca nada na mãe Terra, mas isso é como se fosse uma composição. A gente brinca que é um piercing, né? Eu coloco lá, peço que a Mãe Terra potencialize o cobre e que ele vire um grande condutor de energias contrárias na minha casa. Então, tudo que vai fazer mal fica lá. E isso serve para laranjas e limões. Então, se você entrar carregado, você vai sentir. E eu já cheguei a entrar na minha casa e a sensação de queda de pressão.
Não era, era o condutor puxando. Eu estava tão carregada aquele dia que não percebi. Então, isso para nossa casa. Ah, mas em que porta? Na porta principal ou nas duas portas, mas normalmente na porta principal. Isso protege a casa toda, você não precisa de mais nada. E aí nós temos proteções de uso pessoal, né? E aí nós vamos trabalhar acessórios de pedras e cores que nós utilizamos no dia a dia que traz proteção, que sempre vai ser, para nós da bruxaria, a cor branca é a cor da morte, é a cor de fim de ciclo. Então, o branco repele. Então, o branco é uma cor de proteção porque ele repele. O preto é a cor da noite e a cor da grande mãe. Ele também pode te auxiliar. Agora, pedras como qualquer pedra preta, hematita, selenita branca, tudo isso te protege. Você pode usar como acessório ou usar em cores. E fora isso, tem amuletos e símbolos que desenhamos no nosso corpo para proteção. Só para finalizar, a louca que não cala a boca, tem um feiticinho de magia dos nós, que a gente chama. Você pega uma fita vermelha, que a gente prefere fitas mais naturais, mas a gente sabe que hoje em dia fita de cetim se encontra em qualquer lugar e é fácil, e você amarra ela no sutiã ou dá um nozinho, leva no bolso em algum lugar e fala que toda a energia contrária, toda a maldade seja amarrada a esse nó. E aí quando você passa o dia inteiro com ele, aí quando você terminar seu dia, você corta o nó e joga no lixo da rua e fica lá. Então você cortou a negatividade e deixou fora da tua casa. Gostou do cobre, Mihael? Aprendeu umas com cobre, hein, Mihael? Cobre Mihael, é potente. E aí o pessoal fala da ritualística com cobre, com as plantas, né? E algumas pessoas falam, nossa, mas eu fiz aí com o cobre, mas a planta morreu mais rápido. Mas é lógico, né? Já tá puxando para lá. E é bom, né? Porque pelo menos não parou em você aquilo, né? Então foi puxado para lá. Então, o pessoal que está em casa, às vezes, se a planta secou é porque está trabalhando, né? É sempre assim, eu entendo isso. Se um prato quebrou na minha casa, as coisas estão quebrando muito, tá pegando em tudo. Tem coisa errada acontecendo. Ah, eu tenho um colar que eu amo, eu vou usar para proteção. Vai quebrar. O que a gente usa para proteção é para pegar naquilo. E nós, como temos as nossas proteções em casa, a pessoa fala assim: nossa, tá quebrando tudo na minha casa. Quebrou a máquina de lavar, quebrou não sei o quê. Tá pegando nas coisas na sua casa. Você tem sua proteção pessoal natural, que não é pouca. E porque as pessoas acham que precisam. Não, a gente tem muita proteção. Se tá pegando é porque tá muito além. Ou a gente não tá se cuidando. Se você se cuidar direito, você não precisa de nada. Porque a gente tem muita proteção. Mestres, guias, mentores, anjos, arcanjos, quem acredita em tudo isso, deuses, gente, não é possível. Vai na Umbanda, você que tem o caboclo preto velho, pô, não, e pega energia negativa. Você que tá abrindo guarda e não tá se cuidando. E normalmente começa a pegar na casa, começa, tá com vazamento, questões emocionais, tá quebrando vidro, tá quebrando. Gente, olha para sua energia. Tá pegando em tudo. Às vezes é você que é o condutor, né? Falar, tem portal energético ruim aberto em casa. Grande parte dos portais em casa somos nós que abrimos, por discussões, por brigas, sabe? Então, morreu uma planta, porque ela absorveu a energia que era para pegar em você. Isso acontece com um monte de outras coisas. E eu sempre falo, ainda bem que a planta secou. Olha só, você está dividindo um fardo aí. É isso, gente. Fica Muda o feliz. feitiço, começa de novo, e é isso. E aí a gente fez até um exercício do lance de carregar a energia. Muito médium, muita pessoa sensitiva, não entende isso. Tô carregado. E a gente fez um exercício agora na quarta que foi para o pessoal de casa vai entender bem. A pessoa vai num lugar, tem um obsessor perdido, alguém, ele gruda em você porque ali está sendo feito um trabalho nos bastidores. Eles grudam o obsessor em você porque sabe que você vai para um lugar que vai poder encaminhar aquela alma perdida. Então você vai sentir o Ziriguidum ali, você vai sentir um peso, mas tá tudo certo. A espiritualidade tá te usando de ferramenta para poder tentar ajudar um aleatório. Nem é teu, não é BO seu aquilo. Mas, você veio com a capacidade, o que você vai fazer? Mas qual é a sua obrigação, médium? Se cuidar para que você não desmaie no meio da balada que catou o obsessor. Esse é o ponto. Qual é a sua maturidade espiritual? Eu vou numa balada, como qualquer ser humano normal,
faço a faxina de coisa ruim e descarrego. Só que eu não fico morrendo, não fico lendo a mão de todo mundo na balada, fico incorporando um monte de coisa. Aí meu eixo incorporando a balada. Com certeza não foi ele, querido. Na minha opinião, foi qualquer coisa, porque o eixo não faz sentido ele vir no meio da balada, ele não precisa disso. Ele também não força a barra. A mesma coisa que Pombagira. Ah, é porque eu beijei 59 mil pessoas, querida, isso é sobre você. Ah, mas tinha alguma energia. Aí é sobre o que você pegou, adorou, encaixou e você foi para alegria. Porque eu não entendo que seres de luz, espíritos de luz, façam esse tipo de coisa. E isso que você falou para mim tem total sentido. Você é um trabalhador da espiritualidade, seja médium, seja bruxa, a gente, só por viver, a gente atrai isso. É a luz e o mosquitinho chegando. Só que a gente precisa entender que nós não somos vela, nós somos o sol. Então ninguém apaga o sol, apaga uma vela. Então você é um sol ou é uma vela? Onde você está? Sabe? E a vela ou o sol, os dois vão atrair os mosquitinhos, certo? A luz vai atrair essas coisas. Mas qual é a sua função, sua finalidade? É a mesma coisa que o clarividente. Eu tenho um monte de aluno que fala assim: ai, eu sou muito clarividente. Eu sou muito, mega clarividente, clarividente, alecrim dourado do clarividentes. Eu saio na rua e falo sozinha com as pessoas porque eu sou muito clarividente. Eu confundo as pessoas com os espíritos. Falei, ok, para que serve esse seu dom? Você ficar conversando na rua e achar que você tem que ir pro CAPS? Não. Se você é clarividente nesse grau, alguma coisa você tem que usar o seu dom. Então, dentro da minha tradição, você é clarividente, você ouve, você é o quê? Para-raio de espírito? Ótimo. Para que a gente vai usar o seu dom? Você não tem um dom para ficar falando para os outros que você é super médium. Você tem um dom para auxiliar a humanidade de alguma maneira. Para que vai servir esse seu dom? Eu vou para a balada e passo mal. Ou você para de ir, ou você se fortalece. Parar de ir não é interessante, porque é seu dom. Então você pega, vem, gente, vem aqui no colinho da tia, vamos lá para o terreiro, vamos lá para o culto da tradição e vamos encaminhar para onde tem que ser encaminhado. Mas como você está usando isso? Então eu acho que as pessoas, um comentário assim, que veio agora, assim, deu um. Você vê na internet, não sei se você acompanha, mas no TikTok tem muito o médium de cura, não sei se você já viu, que fala assim. Eu nem uso o TikTok mais porque não dá. É complexo, né? Mas eu tô lá criando o conteúdo. Aí fala assim: ai, aquela pessoa entrou na minha vida e foi embora sem avisar. Já entendi, eu sou médium de cura. Oi, meu bem. Todo mundo serve para algo. Tem pessoas que vêm e ficam na sua vida para sempre. Tem pessoas que vão passar porque você precisa auxiliá-las de uma maneira. Não é porque você é médio de cura. Eles colocam o médio de cura como o coitado das galáxias, das galáxias, que as pessoas só se aproximam deles porque querem sugar alguma coisa e depois vão embora, coitado. Não é sobre isso. Todo mundo, para mim, todo mundo é médio de cura. Tem os mais, né, os mais tops, mas aí então ninguém fica na vida do coitado porque ele só cura e todo mundo vai embora. Não é sobre isso. Eu, pelo menos, não entendo dessa maneira. Eu entendo que é um dom incrível e vem para você quem tem que vir. E você não vai ter uma vida ruim por causa disso, ou não vai ter laços, ou só vai se aproximar gente que quer usurpar do seu dom de cura. Não. Não tem como. E outra, são questões espirituais que estão envolvidas, são questões que a própria pessoa também trabalhou para poder ter essa aptidão. Também, vamos dizer, concordou? Ah, chega aqui e não lembra. Mas existe o ciclo de reencarnações e tudo mais. Você comentou sobre pombagira, sobre energias, e não tem como a gente não lembrar do sagrado feminino, né? E aí eu acho legal a gente falar um pouco sobre isso. Qual a relação do sagrado feminino e a importância dele com os aspectos da bruxaria? Então, a bruxaria, ela é feminina, ela é matriarcal. Então, como ela é considerada uma religião como a Wicca, ela é a única religião matriarcal. Num altar de bruxaria, você vai ver uma deusa. Muitas tradições acreditam apenas em uma deusa e ponto final. E o consort, a figura do masculino, ela entra muito em terceiro, quarto plano. Outras tradições entendem uma igualdade, mas ainda assim, a deusa vem à frente. Então, o papel da mulher na bruxaria, ela é base, ela é essência, e sem o papel do feminino não existe bruxaria. Então, nós entendemos que lá atrás, por que a mulher era... porque lá atrás não, né? Até hoje, por que a mulher assusta, né? Porque era ela que era a curandeira, ela que trazia ideias diferentes, ela era mais politizada, ela era mais detalhista, e a mulher começou a ser uma ameaça por ser só mulher.
E quando você vai para uma crença, para uma religião, uma filosofia de bruxaria, você literalmente cultua o feminino. Nós entendemos que para você gestar, você precisa ser uma mulher, então nada acontece se não tiver um útero, para gestar nada. Então a deusa tem que ser mulher, que a partir dela, claro, de uma combinação de energias, mas a partir dela que se é gestada as outras coisas. Então, automaticamente, o feminino é extremamente cultuado. Em todos os seus aspectos. Uma das figuras principais na bruxaria é a lua, que fala sobre emoção, que é uma figura feminina, e o sagrado feminino dentro da bruxaria, sagrado feminino sagrado, como quiser chamar, o papel da mulher em todos os aspectos, a energia do feminino, ela é trabalhada sempre, desde os primórdios. Então, é a valorização, o empoderamento dessas mulheres e desses homens também com essas energias, porque a gente não trabalha com gênero também, né? Mas a gente trabalha com a energia de você transmutar, de você gestar, de você parir, de você se fortalecer. E tanto o homem quanto a mulher trazem essa energia e ela precisa estar em equilíbrio. E também trabalhamos com o masculino para o equilíbrio total disso, né? Mas o feminino sempre é o ponto principal de tudo isso. Se é que eu expliquei predomina, também. né? E é super importante, foi colocado de lado. Eu penso assim, não se pode enjaular nenhum nem outro, porque hoje em dia também tem uma distorção, né? O pessoal quer agora demonizar o sagrado masculino. Não dá para fazer isso também, né? As pessoas confundem muitas coisas. Mas eu acho que tá tudo distorcido, porque assim, eu vejo umas coisas na internet que fala assim, este homem é feminino, esta mulher está masculinizada. Por que eu tô masculinizada? Porque eu levanto, faço, dirijo, vou buscar meu filho, porque eu trabalho, porque eu sou uma CEO? Não, é só o meu jeito. Como eu também posso ser uma mulher do lar que amo cozinhar e não quero trabalhar. Como você pode ser um homem que cuida da sua casa e cozinha, ou um homem que vai ser um CEO de uma empresa. Eu acho que o problema que a gente vive hoje é a caixinha. São os rótulos. Não existe feminino sem masculino e masculino sem feminino. Ponto. Não é porque uma pessoa é de um jeito que ela é feminina ou masculina. Não é. Então, acho que as pessoas estão malucas. Ah, você não deixou o homem pagar a conta, você está masculinizando, você está feminilizando. Gente, cala a boca. Oi. Eu acho que as pessoas estão completamente alucinadas. Eu costumo dizer carinhosamente, com todo respeito, com todo o amor do mundo, que as pessoas querem vender cursos e vender e-books, então elas têm que criar essas coisas para as pessoas falarem: nossa, o problema da minha vida é que eu estou masculina, o problema da minha vida é que eu estou feminina demais. O equilíbrio é o equilíbrio, você tem que equilibrar os dois e tá tudo bem. Agora, quem você é, não vai falar se é feminino, você é o que você é. Eu sou o que eu sou. Tem semana que eu quero cozinhar, tem semana que eu não quero, e eu sou uma pessoa extremamente mutável, e eu não tenho que entrar na caixinha de ninguém, entendeu? Essa guerra dos sexos, ela é bem lucrativa para algumas pessoas. Então, você falou um negócio que é real, é lucrativo. Colocar esse conflito, ou colocar numa caixa, para as pessoas ficarem revoltadas, né? A revolta que a pessoa tem é lucrativa para alguém. É isso. Claro que uma CEO hoje em dia, o feminino hoje está melhor, né? Antes a gente era massacrada, agora está um pouco melhor. Claro que uma CEO hoje, ela não é igual um CEO homem, por causa do papel da sociedade, do patriarcado que vem de tempos. A gente luta contra o patriarcado, só que as pessoas não sabem diferenciar patriarcado, o que é feminismo, o que é. As pessoas não buscam essas pautas, elas só falam bobagens, entendeu? Então, a gente está tentando ter um lugar de igualdade, mas é uma igualdade equilibrada. Eu sou mulher e você é homem, é diferente, a gente funciona diferente. Você vai trabalhar no mesmo dia que eu, com o mesmo cargo que eu, mas eu menstruo. Já está diferente, entende? Então, as pessoas não. Eu acho que é isso que você falou, elas estão querendo lucrar e elas mexem com as dores das pessoas, porque muitos homens foram massacrados por não serem apaixonados por futebol, carro e mulheres. Muitas mulheres são massacradas por serem mulheres. E aí pega na dor dessas pessoas e aí eles lucram. E no fim, esse tipo de coisa que a gente acabou de falar não ajuda ninguém. E você falou, eu vi esses dias um documentário no Paquistão, no Paquistão, posso estar errado, ou Paquistão ou Irã, é um desses dois países, que tem um grupo, né, que eles seguem uma tradição diferente ali,
Eles são mais isolados, onde é matriarcal a sociedade. É muito complicado Legal. nesses países, né? Muito mesmo. Mas as mulheres, elas estão na liderança dessa sociedade. É um grupo fechado e, inclusive, eles precisam ficar fechados porque eles não são aceitos lá Com na certeza. sociedade normal. E eu achei interessante, mesmo num país tão fechado em relação a essas coisas, ainda tem a possibilidade de uma variedade, né? Mihael, você está quieto aí, só calculando tudo, trocando as câmeras. Você gostaria de fazer uma pergunta? Sim, gostaria. Sim, gostaria de fazer uma pergunta. Eu ainda não formulei ela muito bem, mas assim, Dani, quando a gente está falando, ela é relacionada basicamente a destino. Como que você vê destino? O que é isso dentro da bruxaria? Porque quando a gente está falando da bruxaria, até mesmo hoje aqui no bate-papo, você já deu várias dicas pra gente. E tem muito essa ideia da gente colocar nosso intento em relação à vida, da gente fazer magia, né? Da gente pegar e talvez flertar com essas possibilidades de criar outras possíveis realidades pra gente. E o que seria essa visão também da magia em relação ao destino? Se é uma coisa mais de eu poder agir do jeito que eu quiser em relação à vida, ou é eu caminhar de mãos dadas junto com a vontade da mãe? Queria entender mais ou menos como que é vista essa questão do destino na magia. Isso é muito relativo e depende da tradição que você vai seguir. Eu vou falar para você o que eu acho. Eu, por muitos anos, eu não acreditava em destino. Eu faço o que eu quero, o caminho é meu. Porque eu venho de uma religião que não tem dogma, que ela é totalmente livre de dogmas, e ela é assim. Eu não dependo de ninguém para fazer bruxaria. Eu sento, eu me conecto com quem eu quiser e eu faço o que eu quiser. Isso é bruxaria. Eu não vou precisar incorporar um espírito, não vou precisar de permissão, eu não vou precisar de nada. Claro que dentro de uma tradição, você tem algumas regras a seguir, hierarquias, mas ainda assim é você só com você. Eu, com o meu cristal, com a minha cabeça, com a minha reza, com o meu conjuro, com Deus que está chegando, com o espírito, com o que for. Então, isso é muito legal da bruxaria e isso nos traz uma liberdade. Eu acredito que a gente pode fazer o que a gente quiser da nossa vida. Mas por muitos anos, como eu nasci em família de bruxa, teve um hiato na minha vida que eu não queria ser bruxa. Sabe aquela coisa do meu pai tem uma empresa e eu não quero seguir o negócio da família? Aconteceu. Eu tinha 18 anos, eu estava começando a viajar com os meus amigos, eu era jovem, eu jogava bola, sabe? Eu queria viver minha vida. E aí, por exemplo, o meu aniversário, eu sempre conto essa história. Meu aniversário é 1º de novembro, é dentro do Samhain. Nós celebramos o Halloween do dia 30 para o 31 até do dia 2 para o dia 3. Pensa esse período, eu com um monte de senhoras, só rezando, só. Gente, meus amigos na praia. Eu queria estar na praia, eu queria curtir, eu era um ser humano normal. Ali eu falei, não quero mais ser bruxa. Porque eu faço meu destino. Esse é o meu caminho, vai ser o que quiser. Eu sempre quis trabalhar em empresa, usar aquela calça com taiezinho, sabe? Sempre quis ser empresarial. E eu fui por muito tempo, e eu também parei a bruxaria por um tempo. Claro que eu voltei rapidamente, porque não deu muito certo. Mas o que eu quero dizer com essa história? Eu entendi que eu tenho um destino. E eu estou destinada a trabalhar com a bruxaria no aspecto, não só com a bruxaria, meu destino é ter um grupo de pessoas onde eu liberto elas de crenças, onde eu vou ensinar um pouco mais sobre elas mesmas, onde eu vou ensinar que a natureza pode auxiliá-la, né? Então você vai olhar para mim e não vai ver, por exemplo, tem pessoas lucrando muito com curso. Você vai ver que eu vou lançar o curso sempre muito ruim. Ou aqueles cursos bem assim, porque eu não consigo comercializar nessa velocidade que algumas pessoas que não têm essa missão, de repente, conseguem. Entende o que eu quero dizer? Não que exista o certo ou o errado. Mas, por exemplo, eu fiz um e-book. Caraca, que e-book incrível. Vamos comercializar? É sempre com muito cuidado, devagar. Os meus grupos de curso, todos eles, eles ficam, eu encontro uma vez por semana, a gente se vê presencialmente. Não é um negócio, faz curso comigo e nunca mais eu te vejo. Mas eu entendo, então, nesse contexto todo que eu estou tentando dizer aqui, é que eu entendo que existe um destino para todos nós. Eu acredito sim que existe algo maior do que nós e que a gente, querendo ou não, vai chegar lá. Pode ser que a minha missão, pode ser não, a minha missão dentro de um mapa astral e dentro de várias coisas que eu já passei na vida foi dito, a minha missão é sacerdotal. Então, se eu for ser, posso ser pastora, eu posso ser o que for, mas a minha missão é sacerdotal, é como líder espiritual para direcionar e transformar a vida das pessoas positivamente. Quando eu parei a bruxaria, eu ainda era líder da galera.
Eu ainda era a tiazinha com 18 anos, todo mundo com 18 anos, todo mundo de ressaca, mas eu era a tiazinha dos conselhos. A tiazinha que tinha uma visão diferente das coisas do que as minhas amigas da mesma idade. Eu sempre era a conselheira, o SOS do mundo, da família. Por quê? Porque traz em mim essa energia de segurança, na fila do mercado, eu tô lá, alguém encosta e começa a falar da vida. Muita gente deve se identificar com isso. Então, eu acredito que esse é o destino. Eu não acredito no destino caixinha, entende? Você só pode se você for. Não, é isso aqui. Só que é uma coisa enorme. Você pode vir por várias. Imagina uma árvore, a raiz dela é seu destino. É aquela base ali. Mas olha quantos braços, quantas raízes, quantas possibilidades, folhas, quanta coisa a gente tem. Mas no fim, é aquela raiz ali que vai me sustentar. Respondi? Deu? Deu sim. Mihaela faz umas perguntas, né? É muito interessante. Fazem a gente refletir. E aí a gente está entrando num aspecto sobre energia, sobre movimentação. Você falou sobre o mundo também empresarial, né? Dentro das tuas vivências, dentro da bruxaria, como você encara a energia do dinheiro? Eu encaro como a energia que movimenta a vida. Porque, infelizmente, meu filho precisando de um antibiótico, eu não posso chegar na farmácia e oferecer um jogo de tarô para a moça da farmácia para ela me dar um antibiótico. Eu acho que esse é o melhor exemplo. Eu acho que de uns tempos para cá, quando não só a bruxaria, né, a magia, enfim, lá atrás, tudo era troca. Mas quando foi inventado o dinheiro, a comercialização, começou a existir algo que se compra outras coisas. E hoje em dia não tem essa, eu planto alface aqui, eu te dou, não existe. Hoje em dia existe dinheiro e a gente não pode fechar os olhos para isso. Eu acho, particularmente, que essa questão de caridade, que se diz muito também, ela é muito peculiar e tem um fio bem, bem leve ali. Então, eu vou dar um exemplo bem simples. Ah, mas você cobra a sua consulta de tarô? Com certeza. Aliás, qualquer pessoa que faz curso comigo não joga sem cobrar, porque é uma troca. E é uma troca não só de energia, porque você está consultando comigo, você não vai me dar a sua energia linda. Normalmente não. Eu que estou dando a minha energia e o meu conhecimento para você. E o mais importante, o meu tempo. Porque se existe uma coisa que tem muito valor para nós, é o tempo. Porque o tempo passa e ele não volta. Eu poderia estar usando esse meu tempo para trabalhar numa empresa, eu poderia estar com o meu filho, eu já perdi formatura de filho, eu já perdi um monte de coisa, porque eu estava trabalhando, cuidando de pessoas. Então, e como você paga isso? Com o dinheiro, que é o que eu consigo comprar coisas no mundo em que eu vivo. Aí me falaram assim, mas jogar carta não é um dom? Por que você cobra? Falei, então, ok, vamos fazer o seguinte, como é um dom divino, né? Deus, deusas me trouxeram esse dom, eu vou consultar para você de graça se suas perguntas forem divinas. Agora, se perguntar de coisas terrenas, eu vou cobrar minha consulta. Pergunta se ela quis saber sobre a caminhada espiritual dela. Ela até tentou. Queria saber da minha caminhada espiritual. Então vamos falar de dons divinos? Vamos falar aqui. Aí daí ela parou, não tinha o que perguntar, porque não é sobre isso que as pessoas querem. Elas querem saber do trabalho, querem saber da amiguinha do trabalho, querem saber do futuro, quer saber da saúde, quer saber de coisa do mundo. Então não faz sentido. E se você fez um curso, piorou, porque aí você tem que, no mínimo, retornar esse investimento que você fez do curso, sabe? Então eu acho que é uma hipocrisia. Porque essas pessoas que falam sobre isso, elas também têm o dinheiro que elas recebem pelo trabalho que elas fazem. E às vezes a pessoa vai se consultar com você para saber se ela vai ganhar dinheiro, mas não quer ter que o dinheiro esteja envolvido. É sobre isso. E aí ela está falando sobre quem? Que é o que eu sempre falo. Por que bruxas são livres? Porque elas sabem quem elas são. Autoconhecimento é liberdade. E a palavra do outro, quando você sabe quem você é somente a palavra do outro. A pessoa está falando sobre ela, não sobre quem eu sou. Então, quando ela senta na minha mesa para consultar comigo nessa postura, ela já me mostra onde ela está no mundo. É uma pessoa que não é abundante, não é próspera, e ela, provavelmente, quando eu abrir o jogo, ela está totalmente estagnada por causa dela mesma. Perfeito, olha aí, pessoal. E eu vejo também assim, o oráculo pode ser o dom que o pessoal fala, mas tem que ter estudo. E o estudo exige dinheiro, exige formação. As cartas chegaram do céu na sua mão?
É muito caro o tarô, gente. Tem tarô de 600, 700 mil reais. Vocês estão malucos? Imagina. É. E outra, você tem que estar bem, não tem? Você vai consultar comigo, você quer consultar com uma pessoa doente? Eu preciso ir no médico, eu preciso comer, ou você quer consultar comigo desmaiando de fome? Então, vamos lá. As rezadeiras e benzedeiras. Eu falei isso ontem na minha aula, olha que coisa. As rezadeiras e benzedeiras lá de trás. Pega aqueles documentários com as rezadeiras de não sei aonde e tal. Todas morreram de fome ou viviam em miséria extrema. Por quê? Porque elas não cobravam. E as pessoas que pagavam, não pagavam o suficiente para ela ter o próprio alimento. Mas quando estava com problema, queria chegar lá, queria ela bem para cuidar deles. Entende o que eu quero dizer? Então, assim, a minha avó, minha família sempre trabalhou com benzimento. Sempre cobraram. É. Ué, como que eu vou pagar as contas da minha casa para eu te receber? Como que eu vou me alimentar para estar bem forte para quando você precisar de ajuda? Então é muito complicado isso daí, e eu não sei aonde surgiu essa bobagem, que coisas espirituais não podem ser cobradas. Não sei quem criou isso. Deve ser de algum atendimento. Até sabemos um pouco, né? Mas as pessoas têm que entender que uma ritualística é uma e outra é outra. E eu vou falar minha opinião de Umbanda, que não tem nada a ver com sou bruxa. Mas eu que vejo em terreiros, assim, caridade é o que se faz ali no atendimento, com o caboclo, o guia. Agora o resto é cobrado, gente, porque o terreiro precisa existir. Ah, mas eu quero tomar um passo com o caboclo, mas o terreiro não tá aberto. Não tinha dinheiro, fechou. Isso mesmo. Isso mesmo. O lockdown mesmo é a prova disso. Os terreiros que tinham sustentação, movimentavam o dinheiro, não o dinheiro para sentar e ser atendido. Isso não rola em nenhum terreiro. O atendimento é ali fraternal, tal, as pessoas vão se constar. Mas o terreiro pode fazer um curso para as pessoas e cobrar, ele pode vender as velas, pode vender elementos, pode ter as imagens, pode ter uma loja. E as pessoas deem preferência, se você vai num espaço, se você quer comprar alguma coisa, dê preferência no espaço que você está. Vai fazer um oráculo. O médium que atende com o caboclo é um médium que atende com o tarô. Então, ajuda a casa, vai lá e faz uma consulta de tarô, ou vai no Búzios, ou essas questões que fazem uma casa, qualquer espaço prosperar. E aí que tá, se der uma dor de barriga, você vai ter aonde ir. Agora, se não tem o dinheiro para pagar uma conta de água, como é que o terreiro vai ficar aberto? Qualquer lugar, terreiro, espaço de xamanismo, Sim, pagelância, qualquer lugar. A própria igreja. A igreja tem muito dinheiro. É muito rica. Né? Então a gente tem que ver nesse sentido. E a gente está falando de dinheiro, também surge questões éticas na jogada, né? Que tem que ter. E as questões de feitiços e a bruxaria em si, né? Como é que a gente consegue identificar um feitiço, vamos dizer? Até que ponto você consegue identificar a ética ali, como a linha, né? Até aqui está sendo ético, até aqui está mexendo no livre-arbítrio alheio, porque eu acho muito legal aquela máxima, né? Faça o que quiser, desde que não prejudique ninguém. Só que tem que ter um crivo, né? É esse momento, aqui está mexendo um pouco no livre-arbítrio, até aqui não está. Eu acho que essa máxima, na minha visão, ela é meio furada no aspecto do quê? Faça o que quiseres desde que seja dentro da lei ou desde que não prejudique ninguém. Como você sabe? Você não sabe. Rolou uma coisa muito maluca, olha onde eu cheguei, mas tudo bem. Num BBB, uma vez, que a menina estava sentada na piscina, não sei se era menina, eu lembro da situação, e aí o cara falou assim, por que você não coloca uma franja aí na sua testa? Porque pode ficar bonito. Não, por que você não corta uma franja que pode ficar bonito? A menina tinha um trauma gigante por causa da testa. Ela chorou o resto do dia, ela entrou em crise. Se naquela época existia crise de ansiedade, ela com certeza teria feito, porque na época ninguém sabia o que era isso, só foi uma crise. Então, assim, ele só fez um comentário e ele quase destruiu a menina. Tem uma pessoa que eu conheço que assistiu uma live que a pessoa falava assim, apaga a luz para tomar banho e coloca umas velas, o cara entrou em crise, porque da onde ele veio nunca teve luz. E ele tomava banho no escuro, isso é um trauma. E isso afetou, deu um gatilho no cara, que o cara virou, como a gente sabe se tá fazendo bem para alguém ou não? A mãe me procura e fala, meu filho tem um relacionamento péssimo com uma menina péssima, eu quero que você resolva isso. Não. É a caminhada dele.
Às vezes essa mulher é a que vai colocar ele no eixo, ou é nela que ele tem que resistir para não sair do eixo. Não sou eu que, não é você que sabe o que é melhor para ele que tem que saber o que é melhor para ele. Então, eu acho que a questão de ética ela é muito peculiar, muito individual. Mas eu sempre vou bater na mesma tecla. Se eu não estou mexendo, eu não devo mexer com a ordem natural das coisas. Existe feitiço para tudo? Sim. Eu posso fazer qualquer coisa? Sim. Mas eu também aprendi que a bruxa mais poderosa, e ela se torna cada vez mais poderosa quando ela não mexe com o que não é da conta dela. Então, eu posso sim chegar e fazer isso ou aquilo, mas eu não faço porque eu tiro o livre-arbítrio de outra pessoa. Então, se eu tiro a oportunidade de escolha da pessoa, eu estou sendo antiética, porque ninguém sabe melhor o que é o que você deve fazer do que você mesmo. Então, eu não toco no livre-arbítrio de ninguém. Eu acho que isso é ser ético. Agora, é a minha visão, é a minha régua. Cada um pensa de um jeito. Agora, tem um outro ponto, que é o ponto que é interessante falar e é a minha visão também. Mas, por exemplo, eu não faço feitiço contra pessoas, mas eu me defendo. Eu não sou cristã, eu não dou a outra face. Eu não vou olhar e falar assim, eu não gosto de você, vou fazer um feitiço para te ferrar. Isso não faz sentido nenhum. Isso é jogar sua magia fora e é você perder credibilidade com a própria espiritualidade, que eles começam a retirar, sim, os nossos dons e o nosso poder. Não sei se você já conheceu pessoas que eram incríveis e se tornaram pessoas péssimas, sem poder nenhum, sem magia nenhuma, porque a espiritualidade pune, sim. Da onde eu venho, o que você faz volta 3 vezes para você. Eu tenho 3 bolinhas na minha mão, eu jogo as 3 na parede. Elas saem da minha mão juntas, mas elas voltam cada uma de um jeito para mim, mas elas voltam. Então eu acredito na lei da ação e reação, mas também acredito na lei da compensação. Então, se eu recebi um feitiço, eu vou devolver. Porque eu também aprendi com a minha avó isso, eu ensino para o meu filho que se eu não mostrar para o meu inimigo como eu quero ser tratada e como eu devo ser tratada, ele vai continuar fazendo feitiço contra mim. Então, se eu só ficar esperando que o universo devolva a ele, pode ser que nunca chegue a hora. Eu só dou o exemplo de um Hitler. Você acha mesmo que ele recebeu tudo o que ele fez de maldade numa vida só? Não importa o que ele está fazendo em outro lugar agora, importa na vida. Então eu penso assim, se eu não mostrar para o meu inimigo que eu tô aqui, eu tô forte, eu não quero que ele faça isso comigo, ele vai continuar fazendo. Então, eu não faço feitiço contra pessoas ou para prejudicar alguém, jamais. Mas eu também não deixo que me toquem. Então, eu vou dar um exemplo simples. Ô, Dani, tem uma vaga de emprego. Eu queria passar. Você faz um feitiço para mim? Não. Você tem qualificação? Tenho. Se joga, meu bem. Sabe o que você faz? Come um atarê, sabe a pimentinha de atarê? Para que as palavras certas saiam da sua boca. Toma um banho de brilho, sabe? Vai bonita, vai arrumada, sabe? Faz banho, faz isso. Faça um feitiço para você estar no seu melhor. Mas a vaga vai ser sua se for para ser, porque senão eu tô dando a vaga para você e tirando de repente um pai de família com 8 crianças que estão passando fome. Então eu não vou mexer na ordem natural das coisas. E eu acho que esse é o grande pulo do gato para os grandes espiritualistas. Quando você entende que as coisas são como tem que ser e você usa a sua magia para potencializar as coisas que tem que ser. Uhum. Eu vejo isso, como você falou, é quando a pessoa cai muito no específico, que é complicado, como, por exemplo, aquela vaga de emprego. Eu gostaria de trabalhar com tal pessoa, já envolve um terceiro. E aí, se a pessoa mudar o discurso, eu gostaria de abrir caminhos. Aí, abrir caminhos, as coisas se encaixam como tem que se encaixar, né? Perfeito, perfeito. Que o melhor chegue, né? Que o melhor chegue, é a frase que vocês usam, né? Que o melhor vem até mim. Eu uso hoje, depois que eu vi com vocês. Mas é sobre isso. Você quer passar no emprego? Então vamos fazer um trabalho de prosperidade, abertura de caminhos e o que melhor chega até você. Não vai ser essa vaga? Vai ser outra com certeza, porque a gente pediu para vir. Aí eu concordo com você. Eu quero um grande amor, enfim. Vamos trazer o amor para sua vida, mas primeiro o amor próprio, porque às vezes você não consegue um grande amor porque você não se valoriza. Então, eu concordo com feitiço tem para tudo, mas eu não mexo na ordem natural das coisas, porque aí eu acho que tá errado. E eu também acho que esse balcão de milagres também é antiético. Tipo, eu tenho uma doença, então eu vou te curar. Não, não é sobre isso. Eu tenho uma doença, não vai no médico, deixa que eu te curo. Um absurdo. Entendeu? Você nunca tira, tanto que na TV tem uma cartinha lá que tira para saúde. Toda vez que eu vou pegar a cartinha, eu falo,
aqui é energeticamente falando, mas quando se fala de saúde, tem que ir no médico, psiquiatra, psicólogo. Mas a energia para a saúde é essa daqui, entendeu? Porque a gente não substitui isso, cada um na sua especialidade. Porque se for ver também é a mesma coisa que falar assim, não, tô com um muro quebrado lá em casa lá. Vamos fazer um feitiço para ele se recompor. Você tem que ter o pedreiro, né? Exatamente. Então, tem sentido isso que você falou. E a astrologia, né, que também é uma área que você tá indo legal, né, na televisão. Como a astrologia, ela pode auxiliar pessoas em suas caminhadas? Em tudo. Tudo, tudo, tudo. Quem nasce e tem um mapa natal, um mapa de nascimento, um mapa astral, cada um chama de um jeito, é outra, é uma pessoa, e quem não tem é outra. Através desses estudos astrológicos, o horário que a gente nasceu, onde a gente nasceu, faz com que a gente entenda quem somos e para onde estamos indo, como as pessoas nos enxergam, como eu me sinto nessa situação, como eu sou nos relacionamentos. Então, o mapa, ele não se resume no seu signo solar. Por exemplo, eu sou de Escorpião. Todo mundo vai falar, ia falar, gente, cala a boca, me poupe. Mas assim, eu não sou só de Escorpião. Eu tenho um mapa inteiro. E as pessoas que me conhecem de pertinho, elas falam, cara, você só tem a ação de Escorpião, essa coisa da liderança de ir para cima, mas você não tem quase nada de Escorpião, porque elas me conhecem profundamente e eu tenho um mapa todo por trás. Então, quando você se conhece nesse tanto, dificilmente você faz escolhas erradas, pessoas erradas se aproximam de você e você erra no seu caminho, literalmente, assim, na forma de pensar e de agir. E você entendendo quem você é, você consegue entender suas habilidades, aonde você tem, poxa, eu só vou até a página 2 aqui, gente, porque eu sei que se passar, vai mexer com algum lado meu que não é legal. Então, o autoconhecimento, ele é sim a libertação de tudo no mundo. E a autorresponsabilidade também, de você assumir os seus BOs e saber quem você é, e entender que esse é seu ponto mais complexo e tá tudo bem, eu vou lidar com ele. Então, você entende sobre luz e sombra, a sua luz e a sua sombra. E aí não tem para ninguém. E dentro da bruxaria, você sabendo quem você é, nossa, você voa. Então, vou dar um exemplo bem simples. Uma pisciana, que piscianos são mais fáceis de falar nesse aspecto, porque são muito espirituais, são muito sensíveis. Então, normalmente o pisciano, se você coloca ele para fazer um desdobramento, ele voa. Você coloca ele para fazer uma psicografia, é o Chico Xavier encarnado ali, porque a pessoa já traz no âmago dela essa espiritualidade. E você coloca um capricorniano para fazer um ritual de prosperidade, você fica rica no dia seguinte. Então, tem essas particularidades que a gente pode explorar, mas que a pessoa pode usar na própria vida dela, entendeu? Então, se eu sei que eu sou uma pessoa mais sensível, eu vou ter cuidado com quem eu falo e com quem eu ando, porque isso me afeta diretamente. Então, é autoconhecimento, e na magia, autoconhecimento é tudo. Pisciano aqui, entendendo tudo que você falou. Você é pisciano? Sou pisciano. Caraca, é muito assim, não é? Totalmente. E as pessoas ainda falam, volta pro chão, porque você sonha, porque você tem... São muitos planos para pouca execução. Mentira, eles conseguem fazer tudo, mas no tempo deles. E eu sou casado com uma capricorniana. Não vou botar Rica, ela para prática. fazer os rituais lá em casa. Mas o capricorniano normalmente é muito prático. E tem uma prosperidade latente. É ridículo, encosta a mão, dá certo. É muito legal. Ridículo assim, né, gente? Jeito de dizer. Então, eu acho que é você pegar o seu melhor e colocar para fora. Tipo, em casa, assim, onde está tal coisa, tal, procura em tudo, a pessoa faz assim. Ela plasma. E ainda olha para sua cara aí, ó. Tá onde tem que estar. E às vezes você tá numa confusão, aí você comenta, aconteceu tal coisa, tal, ela fala, faz não sei o que, não sei o que. Você fala, mentira, que você já resolveu meu problema assim, tão fácil. Praticidade. E escorpião, tem outro escorpião aqui, hein? Mihael, você que gosta de astrologia, você que é escorpião também, quer fazer uma pergunta nesse tema? Você é escorpião de que dia? Do dia 10. Eu sou do dia 1º. Dia 10 é bom, hein? Quase portal, 11/11, né? Quase. Bom, sobre astrologia... Abriu o microfone? Abri, não, primeira coisa que eu fiz aqui, não coloquei a câmera.
Deixa eu colocar a câmera. Mas... Coloca aí, né, tio? Aí eu posso até voltar para a pergunta que eu tinha feito em relação a essa questão que a Dani trouxe para a gente, de acreditar no destino com essa visão mais macro, e não no sentido de você tem que ser assim e tudo mais, mas nesse contexto, igual falou do Pisciano, né? Ele tem essa propensão a estar correlacionado com esses mundos mais sutis, essa questão. Além da astrologia, né? Porque eu acho que a magia ela vai conversar muito com a astrologia, até por causa dessa questão do natural, né? Existem outras formas para a gente conseguir entender essa talvez verdadeira vontade ou essa predisposição que a gente tem. E dentro da astrologia, né? Porque a gente sabe que a astrologia é bem mais complexa do que o horóscopo. Com certeza. Como que a gente pode identificar isso, conversando, né, com o nosso astrólogo, ou até mesmo a gente que não sabe nada de astrologia, mas está começando, como que eu faço para ver para onde está indo, né, essa questão das minhas predisposições? Eu acho que a gente não coloca nada, a gente nunca coloca as coisas em caixas. Por exemplo, você é escorpiano, eu também, e nós somos diferentes, porque meu ascendente é em aquário, o seu é outro. Então, você vai ver traços, né, da escorpiana, mas você vai se confundir e falar, nossa, mas eu não sou assim. Isso acontece muito porque as pessoas se fecham apenas no signo solar, por exemplo. E não quer dizer que um escorpiano, todo mundo é igual, põe todo mundo na mesma caixa. Então, o mapa, ele serve para tudo isso. E também, por exemplo, você tem o seu oculto no seu mapa astral, então você vai entender as suas sombras, o mapa te traz tudo. Mas a astrologia também traz muitas outras ferramentas, como, por exemplo, a sinastria. Então, eu tenho uma relação, o meu marido é leonino. Gente, explosivo. É o leonino com a escorpiana. Mas o problema não são os nossos signos solares, é tudo o resto. Entendeu? Por exemplo, Marte dele tem Áries, ele é briguento. E eu também. Então, é assim, a sinastria é o que? É o estudo de dois mapas e como eles conversam. Então, aonde eu tenho uma relação com você, eu tenho que respirar, e onde você tem que respirar. E aonde eu consigo te puxar para o melhor e onde você consegue me puxar para o melhor. Entende o que eu quero dizer? Essas são combinações. Mas também você consegue fazer estudos de momentos da sua vida. Então, eu posso olhar esse ano de 2025, fazer o meu mapa desse ano. Posso fazer meu mapa de eu vou abrir uma empresa. É positivo? Eu faço o estudo astrológico para entender se é positivo, se combina com as minhas energias e o dia que é melhor eu fazer isso. Quantas pessoas eu devo ter numa empresa, quantas pessoas eu não tenho que ter. Então, é super completo. Dá para você avaliar tudo isso. E se você não quer ir pela astrologia, muitos oráculos fazem isso também. Qualquer oráculo, na verdade, faz isso. E o tarô, por exemplo, é uma ferramenta completa. Runa, que é runa nórdica, só para a gente lembrar. Runas são nórdicas. Enfim, o resto é pedra de alguma coisa. Pedra de bruxa, ou qualquer outro nome. Runa é nórdica. E os búzios, Opeleifá, tem muitos oráculos que você consegue também avaliar tudo isso. De ossos também, né? Tem oráculo de ossos. A gente usa bastante. A gente chama de oráculo ancestral, que são as necromancias, né? É o mais antigo, né? Legal. Eu respondi? Respondeu. E é duro quando junta um virgem com uma de leão ou vice-versa, né? Aí falou escorpião com leão, mas virgem com leão também é um desafio. É que o virginiano, você tem que saber lidar, porque ele é muito corretinho. Se você pega uma pessoa muito bagunçada, é difícil. Mas, às vezes, é que assim, eu tenho um lema que é, os opostos não se atraem, eles se atrasam. Eu acho que opostos se atrasam, não é essa coisa de opostos funcionam. Agora, dentro de um mapa, tem que ter oposições. Senão, se for igual, também não funciona. Ninguém se desafia. Eu acho que existem muitas combinações complexas. E não só de signo solar, mas de todo um mapa, entendeu? Então, por exemplo, eu sou de escorpião, eu sou um signo de água. Água meio do capeta, mas água, né? Mas todo o meu mapa é terra, basicamente. Eu sou muito pé no chão, eu sou muito prática. E tem gente que pode ser, sei lá, capricorniana, mas o mapa é água, então é uma pessoa extremamente sensível. Então a gente precisa compreender isso. Eu acho que tudo é ferramenta de autoconhecimento e de entender sobre as nossas forças e o que a gente precisa aprender a lidar. Legal, você falou de astrologia, eu lembrei que essa semana eu vi um documentário do Ligue Já, do Walter Mercado. Tá no Netflix, já assistiu? Não. Já? Nos anos 90 virou febre isso, né?
Ele passava no comercial do SBT lá, né? Daí ficou ligue já, ligue já. Era muito bom. E você sabe que o pessoal tirava sarro dele, mas eu fui ver um pouco sobre ele, o cara era estudado, o cara entendia do assunto. É que criaram ali um Marketing. personagem e tal, mas ele em si, ele sabia bastante coisa, né? Só que o pessoal ligava, não era atendido por ele, né? Era do 0800, não sei se era gravação, não lembro. Eu lembro que eu era pequeno na época. Só que hoje em dia a gente tem um progresso em relação a isso, não tem mais 0800, né? Não. Hoje em dia o pessoal quer face to face, o pessoal quer tempo real. E aí como é que funciona? A gente está entrando nesse quesito da astrologia, do seu trabalho, para as pessoas que estão interessadas, por exemplo, eu estou interessado em saber mais sobre astrologia, mais sobre bruxaria, ou quero ter uma consulta contigo. Quais são os canais de comunicação e quais as possibilidades também? Então, hoje você tem de tudo, né? Nós, da nossa geração, é face to face. A geração mais jovem, quanto menos face to face tiver, melhor. Quanto mais apostila tiver para ler, melhor. Então, você tem, por exemplo, eu vou fazer meu mapa astral. Você consegue hoje entrar na internet e fazer com um robozinho, ele faz e sai super ok. Só que quando uma pessoa está fazendo seu mapa, ela está olhando a sua individualidade e é uma pessoa olhando só para você. E não no escorpiano na casa 8. Escorpiano na casa 8, todo mundo é assim. Ok, mas quando a gente está olhando um mapa, fazendo uma interpretação mais humana, é muito diferente. O personalizado face to face é muito melhor. Comigo hoje, grande parte das coisas eu terceirizo para os meus alunos, porque eu dou aula e eu quero ajudá-los também a prosperar e tudo mais. Mas eu ainda faço consultas porque dentro do meu destino, que a gente estava falando agora, pede para que eu jamais deixe de fazer, porque é o que me mantém sempre com os pés no chão e atualizada com o mundo mesmo, como ele está andando. Porque se você se isola dentro de uma hierarquia de bruxaria e não vai para o chão de fábrica, vamos dizer assim, você às vezes perde a noção do que está acontecendo na espiritualidade em si. Então eu continuo fazendo, só que hoje eu cobro um valor para mim e um valor para os meus alunos, que são ótimos, maravilhosos. E hoje eu faço tudo online. A gente se encontra, tem uma câmera, a gente conversa, eu faço tudo, mas eu não tenho mais um espaço físico para isso, porque como meu filho é pequeno, com a pandemia eu aproveitei para fechar o espaço. Quando eu tenho que fazer alguma coisa presencial, eu divido o espaço com meu marido, que o espaço dele é enorme, é um terreiro, mas tem os meus assentamentos, tem uma parte para mim. Então, quando eu preciso fazer alguma coisa, assim, eu faço com os meus alunos, com meus iniciados, então já está tudo em casa. E consultas, tudo, eu estou fazendo tudo online. Porque para mim hoje, com um filho pequeno, não tenho condição de manter um lugar. Porque é o olho do dono que engorda o gado também. Eu tenho que estar lá, eu não posso abrir um espaço para os outros ficarem lá e largar. E eu tenho minha lua em virgem, então eu sou super regradinha. Então eu faço com câmera, bonitinho, a gente se fala. E às vezes, uma vez por mês, eu vou lá no Museu da Bruxaria, do Clau, e ele cede o espaço para eu fazer algumas consultas presenciais, que são senhorinhas, pessoas que têm dificuldade com tecnologia, mas fora isso, eu faço tudo online. E aí, através das redes sociais, você encontra lá os contatos, e aí a Elaine, ela agenda lá para o pessoal, os meus horários. São poucos horários, mas eu ainda tento. @magia de bruxa, é isso? Isso mesmo. É o Instagram, @magia de bruxa, o canal do YouTube, tem site? Site, TikTok, Kawaii, tudo que você imagina, magia de bruxa sou eu. Segue em tudo lá, pessoal, magia de bruxa, até lembra que antigamente tinha o Orkut, né? Se tivesse, estaria lá, porque hoje em dia as pessoas replicam tudo, né? Então tem muitos magia de bruxa que não sou eu, eles surgiram depois da minha pessoa. O segredo, até vou dar uma dica para as pessoas, o segredo as pessoas, eu, por exemplo, não entro em contato com ninguém. Eu não vou entrar no seu TikTok, no seu Instagram e falar, oi, faço feitiços de não sei. Eu não vou fazer isso. Eu vou abrir um curso lá na página, você vai entrar em contato, vai ter gente para você conversar. É isso. Consulta, você fala com uma pessoa, ela te manda áudio, manda cara, se for necessário. Então tem que só tomar cuidado com isso, mas tudo que é magia de bruxa sou eu. Perfeito, bacana conversar contigo. Sempre um papo elucidativo, né? Uma energia bacana. Espero que a gente tenha um novo encontro aí com menos lastro de tempo, né? Que faz bastante tempo que a gente conversou da última vez. Quero agradecer a sua presença e
E pedir para você passar uma mensagem para o pessoal, para as pessoas que estão inclinadas, né, num caminho aí iniciático, que estão indecisas, o que essas pessoas podem ter de mensagem da Dani? Bom, eu quero primeiro agradecer, é uma honra para mim, adoro estar aqui, adoro vocês, é um clima maravilhoso, dá vontade de ficar aqui. Você não vê o tempo passar de verdade. Que bom que não, que a gente tem um horário para acabar, senão ia longe. E aí a minha dica para quem está buscando, de repente, conhecer um pouquinho mais sobre a bruxaria, a pergunta sempre é: você quer saber um pouco mais sobre quem você é? Você se sente preparado para se olhar no espelho e se ver como você realmente é, com a sua luz, com a sua sombra? Você está aberto? Porque a bruxaria, quando você conhecer a bruxaria de verdade, ela vai fazer assim, ó, na sua vida e vai te colocar no lugar certo. Então, se você já pulou de galho em galho, não conseguiu se encontrar em nenhuma religião, talvez é isso que está faltando para você. Você olhar no espelho da bruxaria, que com certeza vai trazer grandes transformações positivas para quem está a fim de estudar, não tem preguiça e não tem medo de ser feliz. Muito bom, gratidão, gratidão, gratidão mesmo. Você que está em casa aí, assista novamente o episódio. Aqui na descrição tem tudo o que foi falado. Daqui a um tempo nós vamos ter uma foto lá no Instagram. Siga o Instagram, @filhosdotodo, e vai ter lá um collab lá junto com o Instagram, @magiadebruxa. Nosso canal de cortes também está aqui na descrição, e aceite novas sugestões de vídeos para que você possa assistir outros episódios. Compartilhe, deixe o like, coloque sua mensagem aqui se não deixou no começo. Um grande abraço e eu vejo você aqui no nosso próximo podcast. Até lá.